Nós estamos encerrando uma série hoje, embora seja o primeiro domingo do mês, e isso não é tão comum aqui entre nós hoje estamos encerrando uma série aqui na Igreja Batista Urbana, essa série que está aparecendo aí para você no telão, Partiu. Ao longo desse último mês, nós navegamos através da vida dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, os patriarcas da nação de Israel, observando movimentos que nós encontramos na vida destes homens, que são relatados na palavra de Deus, de ciclos de partidas e chegadas. Nós, como comunidade, nós estamos num movimento de partida. Hoje à tarde, a membresia da nossa igreja vai deliberar sobre um movimento importante de partida, mas nós não somente como comunidade estamos no movimento de partida, estamos dando início a um novo ano. Este é o primeiro domingo do segundo mês do ano. Final de semana que vem é o final de semana do carnaval, ou esse semi-carnaval que a gente vai ter aí por causa da pandemia. E aí, a partir do dia 15, 16 de fevereiro, eu acho que o seu ano vai começar, porque brasileiro ele fala Feliz Ano Novo depois do Carnaval. Estamos partindo para um 2021. À luz do ano que nós tivemos, quando a gente olha para frente, nada mais natural do que ter esperança, nada mais natural do que querer que 2021 seja um ano infinitamente melhor do que foi o ano de 2020. E na medida em que a gente caminhou, olhando para a história destes homens que nós estudamos ao longo desse mês, nós aprendemos que esse movimento de partida, em primeiro lugar, exige obediência. Abraão, para poder partir para uma nova história, para um novo caminho, para um novo momento, Deus precisou lhe conceder a bênção da obediência que é fruto da fé. Abraão creu na palavra de Deus e então saiu da casa de seu pai, no meio de seus parentes, da sua terra, e foi para uma terra desconhecida que Deus lhe apontou. Logo em seguida, vimos que Isaque, seu filho, também ali na terra de Gerar, ele foi andando numa terra que não era a terra dele, cavando poços, e descobrimos que a partida e as partidas que Deus coloca na nossa vida exigem de nós perseverança, exigem de nós a confiança no Deus que vai nos conduzir ao longo do caminho e perseverar nas suas promessas enquanto caminhamos nessa vida. Isaque ia cavando poço atrás de poço, até que então ele, depois de perseverar, conseguiu experimentar a bênção do Senhor. Jacó lutou com Deus, e esse foi o terceiro episódio da nossa série, e descobrimos que as nossas partidas também envolvem conflito. As nossas partidas envolvem luta, especialmente uma luta com Deus, especialmente uma luta com o Criador, quando a nossa vontade entra em choque com a dele, quando os nossos planos entram em choque com Deus, com os planos de Deus, aí a gente luta e precisa ir para o Vale do Jaboque para lutar com Deus. E a bênção disso é que Deus sempre ganha. E é sempre bom ser um manco existencial, tendo sido tocado por Deus, porque Deus sempre vence quando lutamos com Ele para o nosso bem. Domingo passado, nós ouvimos talvez a melhor mensagem desta série por intermédio do Davi, e nós ouvimos uma mensagem que falava que partidas também envolve a necessidade de perdão. Precisamos, enquanto caminhar, perdoar uns aos outros, precisamos ser aqueles que são marcados por uma caminhada que é marcada por graça e por perdão. Isso nós vimos na vida de José. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. E você talvez esteja pensando, peraí, Jesus não é um patriarca da fé do Israel antigo? De fato ele não é. Mas ele é a consumação de todos esses movimentos de partida e chegada. Jesus é, como nós vimos, o Abraão maior,
que ouviu do pai, dizendo: sai da casa do teu pai e vai para uma terra onde eu vou te fazer bênção. Jesus é o Isaac maior que perseverou em meio à oposição. Jesus é o Jacó maior que lutou com o próprio Deus no Getsêmani e no Gólgota. Jesus é o José maior que perdoa os seus irmãos. Por isso hoje quero lhes falar sobre Jesus. E o título desse sermão é Partida e Redenção. E esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele talvez seja o relato mais importante acerca de uma doutrina que nós afirmamos na fé cristã, que nós chamamos de doutrina da encarnação. A doutrina da encarnação, ela nos ensina algo que é repetido, batido no mundo evangélico, mas é pouco apreciado, que é o fato de que Cristo, que era Deus, antes mesmo da encarnação, o versículo 1 diz isso muito claramente: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Mas chegou um determinado momento que esse Cristo encarnou. Ele assumiu a carne. A existência do Senhor Jesus Cristo, ela não começou quando Maria engravidou. O Senhor Jesus Cristo, ele já era pré-existente. Essa é uma doutrina importante para nós. Ele já estava atuando. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra as aparições do chamado anjo do Senhor. A tradição cristã ela é unânime em interpretar todas essas passagens como aparições do Cristo pré-encarnado. Cristo, ele já era antes mesmo de encarnar, mas num determinado momento, pelo plano e pelo desenho determinado por Deus, ele decidiu encarnar. O versículo 1 desse texto que nós acabamos de ler, ele ensina para nós que Cristo já era, e no final, o último versículo dessa perícope, dessa porção da palavra de Deus, ele diz: aquele que a palavra tornou-se carne. E é muito interessante essa expressão grega que aparece aqui, tornou-se, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o agente ativo nessa ação de tornar. Ninguém fez Jesus humano, ele se fez humano. Jesus assumiu um movimento ativo de se fazer humano. E a gente vai falar de maneira bastante profunda sobre esse movimento de Cristo, de deixar a sua condição de majestade para vir à terra como homem, para nos redimir. Mas para que a gente possa entender bem essa passagem toda, a gente precisa entender um conceito que é esse conceito da palavra. Esse conceito do verbo. Esse conceito do logos. E já existe até as igrejas logos, né? Igreja evangélica logos, Igreja batista logos. É a expressão grega que é traduzida aqui por verbo ou por palavra. E esse conceito de palavra, de verbo, de logos, ele é um conceito muito interessante porque João, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve para uma audiência mista. E quando o versículo 14 diz assim, aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, aquele que é o logos, tornou-se carne, João está falando alguma coisa absolutamente revolucionária aos ouvidos dos seus ouvintes originais. Porque se o seu ouvinte ele vinha do mundo helênico, do mundo grego, ele estava habituado a pensar no logos como uma espécie de força, de princípio primevo, dominante, do qual todas as coisas surgiram. Uma força impessoal, uma lógica impessoal que rege o cosmos e que é responsável pela criação do universo. Era assim que pensava um grego do primeiro século. Da onde vêm todas as coisas? Todas as coisas elas vêm do Logos. E o Logos é essa força impessoal, esse princípio dominante que governa todas as coisas. As leis que regem o universo. Tudo isso
é o Logos. Aí vem João e diz: eu concordo com você, senhor helênico, que de fato o Logos é a razão da existência de todas as coisas. Mas eu discordo de você quando você diz que esse Logos é uma força impessoal. Eu vim dizer para você, senhor grego, helênico, que este Logos, ele é uma pessoa. Nós vimos ele, nós tocamos nele, nós apalpamos ele. Ele era uma pessoa. E o judeu, por sua vez, quando ele ouve essa expressão Logos, palavra, ele de maneira imediata remete ao conceito de palavra de Deus, ou Davar Yahweh. Eu não gosto de ficar pronunciando as expressões hebraicas e gregas, porque, enfim, mas eu preciso explicar para você o que é esse conceito da palavra de Deus no Antigo Testamento. Esse conceito da palavra de Deus no Antigo Testamento ele é muito importante para um judeu, porque o judeu vai entender que a palavra de Deus é o elemento da revelação de Deus máximo. Máximo, o judeu, quando vinha o conceito de palavra de Deus na sua mente, ele ia entender que ali está o ápice da revelação de Deus. Ali está o ápice do contato, do ponto de contato para que alguém possa conhecer a Deus. E a lógica aqui ela é muito simples. Você só diz que conhece alguém de fato depois que você falou com ela. Depois que você conversou com ela. Depois que houve comunicação, palavra. Essa é a lógica. Então, quando no Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos diz, por exemplo, que a palavra de Deus veio ao profeta Isaías, a palavra de Deus veio a Jonas, a palavra de Deus veio a Moisés, a palavra de Deus veio a Abraão. O judeu ele vai entender que ali está havendo um movimento de Deus, em que Deus está se apresentando a estes homens e dizendo: olha, eu estou aqui. Antes da gente se mudar para Santo André, eu e minha esposa, nós morávamos ali na região da Saúde, em São Paulo. E ali onde eu morava, era muito próximo do meu lugar de trabalho, num dos seminários onde eu leciono, o Seminário do Servo de Cristo. Então, eu pegava o metrô, meu apartamento ficava a coisa de 250 metros da estação do metrô Saúde, e aí eu saía do metrô Saúde, entrava no metrô Saúde e pegava o metrô até a estação Vila Mariana. Praticamente todo dia. E era interessante que nesse movimento de pegar o metrô, todo dia, em alguns momentos eu podia dizer: eu já vi essa pessoa, já vi essa pessoa, já vi essa pessoa, já vi essa pessoa milhares de vezes aqui andando no metrô todo dia. O segurança da estação do metrô, eu sabia quem era. Eu via ele todo dia lá, no mesmo lugar, na mesma catraca, fazendo a segurança da estação. Mas eu nunca vou poder dizer que eu conheço todas essas pessoas, porque eu não conversei com elas. Eu não lhes falei, não houve comunicação. Eu os via todos os dias, mas eu não posso dizer que os conheço. Eu ouso dizer que tem muito crente no mundo evangélico assim, que vai para a igreja, ele ouve falar, sabe dizer quem é Jesus, mas ele ainda não recebeu uma comunicação verbal direta do Verbo encarnado. Ele não pode dizer que conhece Jesus, conhece a Deus, porque ele não fala com este Deus que fala, que é Verbo encarnado, que é comunicação. Eu não posso dizer que conheço segurança da estação Saúde, porque eu não sei o seu nome, eu nunca lhe falei. Mas acredite, todos os dias eu passava ali e via. Ouso dizer que tem muito crente que passa anos entrando e saindo da igreja e nunca teve uma experiência com o Verbo encarnado. Aí o João vem e diz assim: senhores judeus, essa comunicação revelacional de Deus, como aconteceu no passado, quando Deus se apresentava às pessoas, ela não é só uma voz,
ela não é só uma fala, não é só uma voz que sai de uma sarça ardente, ou que sai do pico do Sinai, não é só uma voz que fala, é uma pessoa. Esta palavra é uma pessoa. Absolutamente revolucionário. Quer o ouvinte do João, do apóstolo João, fosse do mundo helênico, quer ele fosse do mundo grego, quando ele ouviu, o Verbo se fez carne, ele ouviu algo revolucionário. Porque ele está combatendo o misticismo do mundo helênico. E ele está combatendo a impessoalidade comunicativa do judaísmo antigo. E ele está dizendo, para ter uma revelação de Deus e contato direto com este Deus, é preciso falar com Ele. E este princípio, esta força que governa todas as coisas, é uma pessoa. Ela fala, ela tem intenção, ela tem movimento, ela tem vontade, porque é uma pessoa quem fala. O Verbo se fez carne. Não seja o tipo de crente que entra e sai, passa anos vivendo uma experiência gospel, sem nunca ter ouvido falar e sem nunca ter falado diretamente com o Verbo encarnado. Sem nunca ter tido uma experiência de comunicação pessoal. Não seja mero ouvinte. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, Jó reproduziu isso. Jó, ele era um crente que só conhecia Deus de ouvir falar. Você conhece a história dele? Homem piedoso, homem íntegro, reto e piedoso que se desvia do mal. É assim que Deus descreve o cara, religioso. Sacrificava por ele e pelos filhos, regularmente, porque ele pensava consigo, talvez os meus filhos involuntariamente tenham desprezado e blasfemado contra o Senhor, por isso vou lá sacrificar por eles. Zeloso. Se fosse batista, ia ser diácono. Ia ser vocacionado. Até que a casa caiu. Literalmente. Aí ele, como bom batista que era, ele começa a discutir teologia. E ele tem 4 amigos teólogos. O primeiro é o irmão neopentecostal. Aí ele chegou para o Jó e falou assim, Jó, você perdeu tudo, teus filhos morreram, a tua saúde foi para o brejo, porque você está em pecado, camarada, quebra essa maldição. Você está em pecado, se arrepende. Irmão neopentecostal do Jó. Se arrepende. Porque você está em pecado, Deus está pesando a mão. Você está devendo dízimo? Você está devendo na igreja? Você brigou com um pastor ungido do Senhor? Deus pesa a mão. Aí depois vem o outro, o irmão Batista. Aí fala, Jó, você está sofrendo? Tô, muito. Sabe o que é, Jó? Deus quer te ensinar alguma coisa. Jó, Deus quer te ensinar alguma coisa. Isso daí é que a gente fala, a gente que é batista, a gente fala para os que estão sofrendo, para calar a boca deles, né? Não é porque a gente está preocupado com as pessoas que estão sofrendo. A gente simplesmente fala, olha, Deus está querendo te ensinar alguma coisa, a gente está querendo dizer assim, cala tua boca, que gente lamuriosa não é chato. O irmão Batista. Aí depois vem o irmão, que eu vou chamar aqui de liberal, o teólogo liberal. Aí ele chega para o Jó e fala assim, Jó, não é nem maldição, você não está em pecado, não é nem Deus querendo te ensinar nada. Sabe o que é, camarada? É que a vida é essa contingência aí, coisas boas e ruins acontecem, a gente está nessa vida e a vida é assim mesmo, uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está lá embaixo. Então, Jó, aceita o rolê. Agora é o momento de estar por baixo, daqui a pouco você está por cima. O terceiro amigo do Jó. Aí vem o quarto e último, o mais sábio. E ele fala assim, Jó, deixa eu te falar uma coisa, camarada, não é nem pecado,
Deus nem está querendo te ensinar nada, e não é nem a vida nem é essa contingência de eventos que são lançados ao acaso. Cara, nós temos um Deus soberano, e tem hora que Deus permite que coisas boas aconteçam, e tem horas que Deus permite que coisas ruins aconteçam. Então é melhor você descansar no Deus que você tem. Inclusive, esse é elogiado por Deus. Aí depois que a roda dos teólogos se desfez, Deus chegou para o Jó e falou: Jó, agora posso eu falar? Senta aí. Vamos assistir Discovery Channel. E aí ele começa a perguntar: meu jogo com você vai ser: eu pergunto e você me responde. Diálogo, verbo, comunicação. Certo? Certo, Deus. Ô Jó, onde é que você estava no dia que eu decidi lançar os fundamentos da terra? Jó, por acaso você é bom de fazer a estação do ano vir certinho na hora certa para que haja fruto nas colheitas e no solo e haja sustento na terra? Ô Jó, vem cá, por acaso você é bom de dominar o caos? Ô Jó, deixa eu te perguntar, foi você que eu consultei como meu conselheiro no dia que eu decidi estabelecer a ordem do cosmos? Ô Jó, quando eu decidi pesar as nações na minha mão como se fosse uma medida de um nada, onde é que você estava mesmo, Jó? Aí Deus botou o Jó diante do Discovery Channel. Falou: Jó, é tão grande, Jó. Aí o Jó respondeu. Capítulo 42. E ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois que ouve fala, depois que Deus fala, rompe o silêncio, o Jó sai da cadeira da discussão teológica, ouve o verbo de Deus falando a ele, aí ele pode falar: agora eu sei quem esse Deus é. Não seja o crente que só ouve falar, porque o verbo é uma força, é uma pessoa, é alguém que fala direta, com volição, com intelecto. Nós não cremos no arrepiar de espinhas e de ondas que governam o universo. Quem crê nisso são os da religião oriental. Nós cremos que uma pessoa, ela fala, e ela governa o universo. Agora, como eu disse para você, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. A palavra carne aqui, ela está sendo usada por João como uma expressão que deve ser entendida em relação à humanidade. Não no seu sentido negativo, porque normalmente a gente pensa em carne como algo pecaminoso, sujo, né? A gente fala: ah, foi a carne, pastor. No gabinete toda hora eu ouço isso: ah, pastor, não foi eu, foi a carne. Não é nesse sentido que João está falando, não é nesse sentido pecaminoso, não é nesse sentido sujo, mas é no sentido de humanidade. O verbo vestiu a humanidade, se fez ser humano. O verbo assumiu a condição humana comum a todos os homens. Este Deus que fala, que é uma pessoa que governa soberanamente sobre todas as coisas, ele decidiu assumir a condição humana. Esse é o movimento de partida deste Deus. Ele partiu e vestiu a carne, assumiu a condição humana, se fez homem. E meus irmãos, isso daqui é uma coisa que a gente só pensa nessas coisas na época do Natal, quando a gente está lá no período do Advento. Aí a gente vai celebrar a chegada do Senhor Jesus no Advento. Aí a gente fala da encarnação de Jesus no Natal. Pelo menos duas coisas são muito importantes que a gente precisa entender sobre a encarnação. Em primeiro lugar, carne é importante. A condição humana, ela é importante. Ela é tão importante a ponto de Deus querer vestir essa condição.
ela é tão importante a ponto de Deus querer se fazer homem. Isso daqui não é papo de coach gospel. A dignidade humana, ela está não somente no fato de que ela é fruto do processo criativo de Deus. Nós somos, como seres humanos, dignos, não somente porque Deus nos criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas porque Cristo vestiu a carne. Humanidade é importante. A gente precisa levar a sério. 300 mil mortos, a gente precisa levar a sério. A gente precisa levar a sério vidas que estão sendo despidas da sua humanidade na nossa sociedade. Os vulneráveis da nossa sociedade, aqueles que estão sendo despidos da sua humanidade, mulheres que estão sendo despidas de humanidade pelos seus maridos, homens que são despidos de humanidade pelas suas esposas, filhos, filhas, pais, mães, avó, estão sendo despidos de humanidade pela maneira como nós tratamos as pessoas. A gente trata a gente hoje em dia, e a gente chama isso, como se fosse descartável, a gente chama isso de networking. Porque eu me relaciono com você somente na medida daquilo que você tem para me oferecer. Só que, meus irmãos, humanidade é importante. Ela encontra o ápice da sua dignidade na encarnação de Cristo. Esse é um domingo bem difícil para mim. Faz uma semana que tenho acompanhado meus pais que estão enfrentando o Covid. Hoje, às 3 horas da manhã, recebi uma ligação da minha irmã falando: mamãe está entrando no tubo. Saiu o resultado da tomografia. 80% de comprometimento do pulmão. Ora pela sua mãe aí, cara. Deus odeia isso. Deus odeia a morte. Deus odeia o Covid. Deus odeia essas coisas. Porque a humanidade é importante. A humanidade foi dignificada no dia em que o Senhor Jesus Cristo falou: também serei um humano. Também terei uma carne, também serei um ser humano. Deus odeia o que está acontecendo neste mundo, meus irmãos. Não tenham dúvidas disso. E se nós, que somos aqueles que dizem humanidade é importante, e não nos importamos, isso não nos fere, isso não corta o nosso coração, meus irmãos, fechemos as portas, neguemos a nossa fé e vamos viver a nossa vida. Humanidade é extremamente importante. Aí você deve estar pensando: pastor, mas aí quando bate na nossa família, a gente fala, o discurso é outro. Não. É verdade que dói mais, não tenha dúvidas. Mas Deus, Ele odeia as covas rasas que estão sendo cavadas. Deus odeia a humanidade das pessoas sendo despidas nas filas dos hospitais, clamando por algum atendimento médico. Deus odeia a desumanização daquele que Ele criou. Ele odeia a desumanização da condição que o Filho dele assumiu para sempre. E se nós não levamos isso a sério, a nossa fé é de boca. Mas não somente comunica que a humanidade é importante, mas o fato do Senhor Jesus Cristo ter vestido a carne, ter partido para este movimento de ser homem como eu e você. Esse movimento, ele mostra para nós que o cristianismo não é só uma fé de ideias,
Meus irmãos, eu sou um teólogo de formação. Desde 2002, eu estudo formalmente a teologia. E amo teologia, não tenha dúvida, sou um professor de teologia. Comecei a dar aula de teologia em 2007. Agora, a fé cristã, ela não é um livro de teologia sistemática. A fé cristã, ela é encarnacional. De todas as religiões do mundo, somente nós cristãos podemos dizer que o conteúdo da nossa fé assumiu carne, veio para a prática, pisou no chão da história. Temos um modelo prático, humano, real, palpável para seguir. A gente não fica só seguindo teorias filosóficas, teológicas. A gente tem uma pessoa que viveu perfeitamente o que significa ser cristão. Deus assumir a carne é dizer, eu vou não somente dar a maneira de como vocês devem viver, mas eu também vou mostrar para vocês como vocês devem viver. Por isso que o Filho encarna. Porque a nossa fé cristã, ela é encarnacional. Se você não pegou nada deste sermão, lembre-se disso, a fé cristã é encarnacional. Ou nós vivemos este drama da fé cristã, entramos no palco da história e vivemos aquilo conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ou o nosso discurso é só retórico e o cristianismo é só um compêndio de ideias bacanas. Por isso que o Cristo encarna. Porque ele também vem para mostrar. Ele não vem só para dizer. Ele vem para mostrar. O drama de Cristo na história exemplifica a nossa vida. Porque se não tem um exemplo, se não tem um modelo, se não tem o pé no chão da história, a gente olha para a lei de Deus, a gente olha para a teologia apostólica, a gente olha para aquilo que são as coisas que nós encontramos na palavra de Deus, a nossa tentação é dizer assim, é impossível obedecer e viver isso. É impossível ser assim. É impossível levar a sério esses preceitos. É impossível ter um cristianismo que toca no chão da história, que se relaciona com a maneira como eu lido com a minha esposa, com o meu marido, com o meu trabalho, com o meu dinheiro, com a minha vida, com a minha realidade, com a minha segunda-feira. Se o Senhor Jesus Cristo não veste a carne, o cristianismo ele é igual ao islamismo. O cristianismo ele é igual o budismo, ele é igual qualquer outra religião de ideias bacanas. Mas o cristianismo se distingue de todas as outras religiões do mundo, sabe por quê? Porque há um modelo. Há alguém que vestiu a carne e disse assim, eu vou mostrar para vocês. Eu vou entrar na história. Sai desse cristianismo teórico, teologicamente asséptico, todo certinho, e entra na história. Porque temos um modelo. Cristo modela de maneira cabal e nos mostra que é possível ser cristão e levar a Deus a sério e seguir os preceitos da palavra de Deus, andando neste mundo caído. É possível, você que está enfrentando tentação, você que está enfrentando pecado, você que está enfrentando dor, você que está enfrentando Covid, seja o que for, o que você esteja enfrentando, Jesus, quando Ele veste a carne, Ele está gritando para mim, para você, dizendo, é possível, nessa condição que você está, onde quer que você esteja, independente do que você esteja vivendo, é possível levar a Deus a sério. Pastor, meu casamento foi para o brejo. É possível ser um discípulo de Cristo num casamento destruído. É possível ser discípulo de Cristo com filhos indo de ladeira abaixo. É possível ser discípulo de Cristo na crise financeira, no Covid, na UTI. Porque o cristianismo é prático. A encarnação do Senhor Jesus Cristo
grita para mim e para você: sai da teoria. Quem fica na teoria é fariseu. Quem gosta da teoria é fariseu. Porque na teoria é tudo certinho. Agora, quem vem para a prática é que entendeu que dá para seguir um modelo prático, real, palpável. O Verbo se fez carne. O versículo continua e diz: e habitou entre nós, e agora é o caminho para o fim. A expressão grega que João usa aqui, todo mundo conhece. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. É tabernaculou. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, armou a sua tenda entre nós. Viveu entre nós, habitou entre nós, foi o nosso vizinho. Mas mais do que essa ideia de Deus vindo para perto de nós, quando o ouvinte de João ouviu isso, essa expressão que está sendo usada por João aqui, ele imediatamente fez um link com o tabernáculo do antigo Israel. Ele imediatamente vai voltar e falar: não, peraí, até onde me consta, o tabernáculo é definitivo, vai dizer o judeu. Lá está a religião, lá está o movimento daquilo que diz respeito à espiritualidade, lá é onde eu aprendo da Torá, lá é onde as coisas acontecem, lá onde eu posso dizer verdadeiramente que sigo a fé judaica. Aí vem João e ele está dizendo assim, que quando Cristo tabernaculou entre nós, Cristo é o fim da religião, porque a gente não precisa mais de tabernáculo, a gente já tem aquele que tabernaculou entre nós. O tabernáculo no passado era somente um meio de acesso a Deus. Agora Deus vem tabernacular entre nós. Ele diz: não é mais pelo rito do sacerdote, não é mais pelo sacrifício do Yom Kippur, não é mais pelo teu esforço humano, não é mais pela tua asepsia religiosa. Você não vai a Deus pelo teu esforço. Deus já veio. E agora você simplesmente precisa se encontrar com esse Cristo que tabernaculou. Ele é o tabernáculo, Ele é o cumprimento da lei, Ele é o cumprimento das promessas, Ele é aquele acerca de tudo aquilo do passado falaram. Só que a gente gosta de uma cartilha batista, né? A gente gosta do tabernáculo de pano em vez do tabernáculo de carne. A gente gosta da lei encravada na pedra e não naquela escrita no coração. A gente gosta de uma redenção por mérito e não um encontro pessoal com o Redentor que vestiu a nossa condição. A gente gosta de poder se gabar e dizer que no ano passado, todos os meses eu dei a minha contribuição. Eu ouvi isso de uma pessoa essa semana. Pastor, 2020, todo mês eu contribuí. Isso é fala de gente que não teve um encontro com aquele que tabernaculou. Esse é o que gosta do tabernáculo antigo. Esse é o que gosta do sacrifício antigo. Esse é o que gosta do modelo religioso. Esse é o que se gaba da sua asepsia religiosa e nunca se encontrou com o Deus que vestiu o templo de carne e veio viver entre nós. Porque eu tenho aquele que vestiu o templo de carne e viveu entre nós, ele vem para gritar para a gente e dizer: não é o teu esforço, não é você que vai chegar até Deus pelo teu esforço, não é você que vai conseguir conquistar o favor de Deus se você é um bom batista, se você é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Cristo já veio. Por isso que na cruz ele diz: está consumado. Porque enquanto na religião é sobre o seu esforço, no Evangelho de Cristo Jesus é sobre a obra que Ele consuma e nos leva para perto de Deus. E em último lugar, vimos a sua glória. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória. Essa é outra expressão que
iria bater sinos nos ouvintes de João. Porque no Antigo Testamento, glória são coisas estrondosas. Glória de Deus é a fumaça que enche o templo. Glória de Deus é a sarça pegando fogo. Glória são as 10 pragas. É o mar que se abriu. É o monte Sinai em chamas. Glória são coisas apoteóticas e gloriosas. Aí vem João e diz, não. Vimos a sua glória. Glória é Deus se fazer homem. É um homem. Galileu, que não tinha onde recostar a sua cabeça. Pobre. Conhecido como filho de um Zé Ninguém. Aí a gente olhou para ele. Não é o tabernáculo. Não é o Sinai em chamas. Não é nada dessas coisas. Não é a sarça ardente. É um homem. Vimos a sua glória. Eu quero terminar convidando você para ler comigo Marcos no capítulo 4. Esse é o texto que para mim ele resolve essa questão da glória. Eu vou ler a partir do versículo 39. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 39, com isso eu encerro. Ele diz assim: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa cena você conhece. O Senhor Jesus Cristo, ele acalmou a tempestade. O Senhor Jesus Cristo está dormindo no barco, enquanto os discípulos estão remando. E aí vem a tempestade. E aí os discípulos viram para Jesus e falam: Jesus, não te importas que morramos? A gente vai morrer, Jesus. Você não está vendo o mar, você não está vendo o Covid, você não está vendo essas coisas. Não te importas, Jesus? Aí um homem se levanta, acorda, que estava dormindo, o homem que dorme. Aí ele vira para o mar, vira para o vento e fala: Cala a boca, aquieta. E o texto diz que o mar e o vento obedeceram. Agora, deixe-me chamar uma atenção para você para uma coisa que eu passei anos lendo nesse texto e nunca vi. Não passou o medo. O versículo 41 diz que eles estavam apavorados. Eles continuaram apavorados. No primeiro momento, eles estavam com medo do mar e do vento, da tempestade. Agora, depois que eles viram a glória, eles perguntam com medo: Quem é este? Aqui está a pergunta daquele que se encontrou com a glória de Deus. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente pergunta: quem é este? Aqui está o vimos a sua glória. Quem se encontra com o Cristo glorioso, olha para as coisas que ele está fazendo e pergunta: quem é este? Só que a gente não faz mais essa pergunta. E meus irmãos, deixa eu dar uma resposta para vocês aqui. Ninguém tem uma resposta exaustiva para este quem é este. Este quem é este é a pergunta neotestamentária da pergunta de Moisés, quando ele estava diante da sarça ardente e falou assim: Ok, Deus, eu entendi, eu tenho que ir lá no Egito, mas eu vou em nome de quem? Qual que é o teu nome? Aí Deus não deu um nome, né, para ele. Ele simplesmente disse assim: Eu sou, te enviou. Eu sou. Quem é este? Eu sou. Quando a gente se encontra com Cristo, o Verbo encarnado,
que se fez carne. A resposta da alma robusta, cheia de fé, é um temor assombrado pela glória que diz: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este que domina sobre o Covid? Quem é este que partiu para nos redimir? Quem é este que domina sobre todas as coisas? Quem é este que fala e as coisas acontecem? Quem é este? Esta é a pergunta daquele que foi esmagado pela glória de Deus. Quem é este? Eu queria que você, essa manhã, saísse daqui desse lugar perguntando isso. Quem é este? Porque se você pergunta quem é este, você pode fazer coro com João e dizer: vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. O Verbo é uma pessoa, é comunicação. Se fez carne para mostrar que humanidade é importante, para mostrar que cristianismo é pé no chão, é real, não é teórico. Habitou entre nós e nos visitou, acabou com toda a lei, acabou com a religião e diz: é comigo agora. Para que víssemos a sua glória. E depois de um encontro com este Verbo encarnado, a gente pergunte: quem é este? Esta é a pergunta daquele que se encontrou e foi assombrado pela glória de Deus. Não existe mais espaço na fé cristã e nas igrejas evangélicas para a gente não ter mais respostas. Não existe mais espaço para a gente simplesmente não saber responder, simplesmente dizer: eu estou maravilhado, eu estou tomado pela glória de Deus, eu não preciso ficar articulando mais nada, porque eu já encontrei com este Deus de glória, com este homem glorioso, e agora a única coisa que eu posso dizer é: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus. Obrigado porque Ele vestiu a carne. Obrigado porque o Verbo não é impessoal, não é uma mera voz, é uma pessoa que tem vontade, que governa sobre todas as coisas, em quem podemos depositar a nossa confiança. Obrigado porque Ele mesmo decidiu vestir a carne para nos mostrar que humanidade é importante, nos mostrar, ó Pai, que vivemos uma fé prática. Obrigado, Pai, porque Ele habitou entre nós. Obrigado porque o véu rasgou. Não precisamos de religião. Não precisamos de tabernáculos feitos por mãos de homens. Não precisamos de absolutamente nada senão o Cristo encarnado. Obrigado, porque podemos ver a sua glória. Essa manhã, Pai, então nos leva a imitá-lo. Nos ajuda a sermos como Ele é. Ajuda-nos a, essa manhã, partir como partiu Jesus, para sermos instrumentos de graça. Ajuda-nos a partir como partiu Jesus, para tabernacular entre os necessitados, para viver uma vida que anuncia a graça soberana de Deus sobre todos. Por isso, Pai, essa manhã nos constrange, essa manhã nos quebra, essa manhã nos lembra que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e é possível ver a sua glória. O nosso querer é que as nossas ações, então, reflitam este Cristo encarnado que morreu para a nossa redenção. Nós oramos assim no nome dele. Amém.